Boa tarde, senhores vereadores, vereadoras presentes aqui na reunião de comissão mista que nós estamos realizando aqui nessa sexta-feira. Quero desejar uma boa tarde aos ao público aqui presente, nosso vice-prefeito Onélio Richards, que se encontra aqui na Câmara de Vereadores, o procurador jurídico do município, Dr. Sérgio, secretário de Planejamento, Rodrigo, os funcionários da casa. Também cumprimentar o nosso presidente da Câmara, vereador Ayrton, que também acompanha a reunião das comissões aqui uma reunião mista das comissões. Bom, como é sabido por todos, nós temos uma série de projetos a ser discutido, analisado, mais de 10 projetos aqui que estão em tramitação na Câmara de Vereadores, e nessa reunião nós temos pronto aqui 4 pareceres da Procuradoria da Câmara para fazer a leitura aos senhores, e também que a partir daí os relatores dos projetos possam emitir o seu parecer para eles irem à votação na comissão e em plenário. Então, de imediato, nós vamos iniciar pela discussão do projeto de financiamento, que o Poder Executivo enviou para essa Casa Legislativa, que autoriza o Poder Executivo a contratar a operação de crédito no valor de R$ 3 milhões com a Caixa Econômica Federal. Bom, como nós tivemos na sessão das comissões anterior a solicitação dos vereadores para a presença de representantes do Poder Executivo para que aqueles vereadores que tiverem alguma dúvida possam ter essas dúvidas sanadas, nós vamos iniciar por ele e iremos prosseguir da seguinte maneira. Vamos fazer a leitura do relatório da Procuradoria. Depois dessa leitura, então nós vamos abrir a inscrição para os vereadores que tiverem questionamentos a fazer para o Poder Executivo, no tempo de 5 minutos, podendo ser prorrogado caso haja necessidade. A partir do questionamento desse vereador, nós vamos ceder a palavra ao representante, algum representante do Poder Executivo, para responder às indagações e assim por diante. Os vereadores inscritos a fazer questionamentos vão questionar e, em seguida, de imediato, o representante do Poder Executivo irá responder. Inicialmente, também eu quero comunicar aos senhores que, de acordo com o regimento da Câmara de Vereadores, no artigo 200, inciso 3º, nós precisamos, como todos sabem, quem havia sido designado para ser o relator da matéria era o vereador Wagner, mas o regimento ele estabelece que, em matéria de orçamento ou crédito orçamentário, o relator tem que ser da Comissão de Orçamento, então não pode ser da Comissão de Constituição e Justiça, tá? Ou de qualquer outra comissão. Então, na Comissão de Orçamento, nós temos 3 vereadores presentes, como presidente o vereador Emerson, a vereadora Anice e o vereador Adelmo. Entre os 3 vereadores, vocês devem indicar o novo relator para a matéria. Então, os 3 vereadores, na verdade, indicam se é a vereadora Anice, o vereador Adelmo ou o vereador Emerson. Bom, com a concordância dos 3 vereadores, então o vereador Emerson passa a ser o relator desse projeto de lei número 1700 de 2019. Bom, nós temos, então eu vou abrir agora para a inscrição dos vereadores que queiram fazer os questionamentos ao Poder Executivo. Posso anotar? Bom, vereador, só para aqui assim, já que hoje nós estamos aqui reunidos, o presidente da CGJ, Felipe, a gente fez um requerimento para que o Executivo, por isso essa reunião aqui hoje, explanasse sobre todos os projetos, na íntegra, até para uma transparência, para a gente é a favor do crescimento, do desenvolvimento dessa nossa cidade, e para que a gente não tenha erro na hora de votar, com toda clareza, é que a gente solicitou o administrativo para que trouxesse já o projeto na íntegra,
e colocasse para a gente, para nós, em cima daqueles 3 milhões que seria em um empréstimo. Então, por isso que a gente está fazendo essa reunião, até pela urgência da administração em poder fazer esse convênio. Então, por isso que, Felipe, a gente tem que dar uma ênfase maior com relação a isso. Obrigado, vereador Felício. Então, nós temos o vereador Wagner para fazer questionamentos. Vereador Felício inscrito também? Ok. Mais algum vereador para questionar, para fazer perguntas sobre o projeto? Não? Então, nós vamos iniciar com o vereador Wagner no tempo de 5 minutos. E se o senhor precisar mais tempo, é só comunicar também. Boa tarde, presidente da CCJ, Felipe. Mais uma vez nós reunidos aqui na tarde de hoje. Muito importante, uma matéria de diversas que virão, mas uma especialmente muito importante para o nosso município, onde o Poder Executivo quer subtrair um financiamento de 3 milhões para utilizar dentro da nossa cidade. Uma matéria que tem que ser bastante discutida, principalmente com a população, principalmente, acredito eu, agora com o teor da matéria, que foi uma indicação nossa, aqui da comissão mista, para sabermos realmente aonde que será gasto esse dinheiro, como é que vai ser feito, projetos e entre outros. Então, eu gostaria de chamar, então, um representante do Poder. O senhor prossegue com as suas perguntas? Tá. E em seguida... Não, eu primeiro, eu quero, porque através do nosso pedido foi a documentação, né? Eu acho que é o mais importante nós... Vereador, 5 minutos. Não vai ter conversa assim... Paralela, não. Eu acho que é a documentação, é toda a parte técnica, né, no papel, para a gente saber realmente sobre todo o projeto, onde será feito, porque dentro do projeto aqui que eu tenho em mãos, ele fala muito basicamente, né, mas aonde vai ser colocado. Então é importante saber, porque para que não haja dúvida em ninguém, nem na sociedade, porque a gente é um projeto que está sendo debatido, isso é importante dentro da sociedade, e perdemos a oportunidade de convidar o povo para vir aqui hoje, porque hoje é uma reunião do CCJ, eles poderiam também estar indagando. Mas através de várias perguntas que me fizeram e me colocaram essa semana aí no meu gabinete, na rua, essa é a curiosidade que nós vereadores, eu acho que tem que ter mais conteúdo para que nós possamos analisar e ver se é real necessidade do nosso município nesse momento. Momento difícil, momento que tem que ser investido com qualidade, e isso é uma preocupação imensa que todos nós munícipes temos, principalmente nós vereadores, porque ultimamente as empresas que estão fazendo trabalhos dentro do nosso município, trabalhos esses de não vou dizer péssima qualidade, mas alguns trabalhos com certeza em obras aí que ficaram a desejar, e até o momento ainda não foi feito nenhum tipo de trabalho de melhoria nesses lugares que foram feitos. Então a gente tem toda essa preocupação. Então a gente, mais hoje o dia, presidente, eu acho que é mais para ouvir do que para falar. Então hoje a gente quer ouvir o que o pessoal do Executivo, a parte técnica da Prefeitura, tem a expor para nós vereadores, mas acima de tudo expor para a comunidade, para a população de Antônio Carlos, para que eles fiquem cientes que o município vai adquirir uma dívida aí de 3 milhões, pago em 10 anos, com quase 1,5 milhão de juros aí. Isso é importante todo mundo ficar sabendo. Obrigado, presidente. Obrigado, vereador Wagner. Então, agora, nesse momento, eu convido o vice-prefeito, o procurador ou o secretário para fazerem uso da palavra e responderem às indagações do vereador Wagner. Pode ser as duas, tanto faz. Pode ser um de cada lado. Felipe, manda na tua esquerda. Na minha esquerda? Tá.
Ali no outro lado, por gentileza. Alô, alô. Então nós vamos ceder a palavra para o... Quem vai falar primeiro, Sérgio? Só tira a pilha, está à disposição para dialogar o projeto? Eu só preciso de algum aqui, ó. Pode falar, a tribuna lá não está funcionando? Por causa da câmera aqui. O Rodrigo usa aqui, ó. Tem. Um, dois, som. Ah, oi. Isso, o microfone ali. Bom, então com a palavra o secretário de Planejamento, senhor Rodrigo Conratius, e o procurador jurídico do município, Dr. Sérgio Roberto Campos Júnior, pelo prazo de 5 minutos. Boa tarde a todos, boa tarde aos vereadores, boa tarde aos munícipes. Quanto aos projetos executivos das obras, estão em fase final de execução, eles não estão totalmente terminados ainda, por isso que a gente não apresentou a vocês ainda. Eles estão em fase final de elaboração, juntamente com o orçamento que deverá ser encaminhado aí nos próximos dias, semanas, à Caixa Econômica Federal para aprovação também, né? Por isso que não foram enviados a vocês os projetos. E quanto sobre as obras, né, que os senhores perguntaram aqui, a gente enviou junto com o projeto a carta consulta que foi encaminhada pela Caixa, deferindo de acordo com a capacidade de endividamento do município. As obras contempladas nesse primeiro momento, que o município pretende executar caso o projeto seja aprovado, a construção da Casa do Agricultor, no valor de investimento previsto de R$400 mil, a ampliação da rede municipal de ensino da Escola Municipal Verônica Gesser Pauli, no Rachadel, a pavimentação da rua Antônio Weber, pavimentação da Avenida João Antônio Bezen e a construção de passeios e revitalização de ruas na Avenida João Antônio Bezen e também na Avenida João Frederico Martendal. Esses valores eles estão de acordo com o valor estimado, né, que o município fez um levantamento e, sendo contemplado o projeto, e se por acaso a licitação for menor, naturalmente o município consegue fazer outros aportes. Só um complemento. Com relação aos projetos, né, a gente não tem como demandar a Associação dos Municípios para projetos tão complexos desses, se o município naturalmente ia apressar a associação, se o município pode não ser contemplado pelo projeto de lei. O que a gente apresentou para os senhores junto com o projeto de lei são os documentos necessários, que é a capacidade de endividamento do município e a relação das obras que o município pretende executar. Projetos técnicos, né, arquitetônicos e de cronogramas de construção não fazem parte da apresentação e do escopo do projeto. Claro, que a gente puder contribuir, esclarecer a casa, a gente está à disposição. Tranquilo, como fui eu que fiz a pergunta, eu posso... obrigado, presidente. A João Frederico Martendal, né, que é a SC407 também, né, o que contemplaria ali? Qual seria a obra a ser realizada ali? Porque está muito... Só a construção de passeios e calçadas. Como o vereador Felipe já falou, a construção de acostamentos, onde o afastamento ali permitir, porque tem casos ali que a gente não vai conseguir executar o acostamento, e passeios, né? Seriam 3 metros de acostamento e 2,5 metros de passeio. Tudo em PV. Nos dois lados da pista? Um lado. Do lado esquerdo de quem desce. Onde hoje não existe o acostamento, né? Do outro lado vai ficar o acostamento existente, do jeito que está. Só vai ser feita a sinalização e tudo que precisar ali. Então não vai ser ao lado onde já tem uma... Vai ser do lado do Rio Biguaçu. Sim, onde não tem o... Como é que é? De bicicleta ali?
Não tem nada. Do lado oposto do que já existe ali. Exatamente. Não vai ser gasto nada porque aqui no projeto ele consta como recapeamento e tal, então isso não vai acontecer nessa rua. Não, o recapeamento a gente está aguardando a continuação da revitalização da SC407, né, pelo Estado. Tá. Ali então é só calçadas e acostamento. Exatamente. Essa casa do agricultor, aonde que é o local que vai ser feita essa casa? A gente está prevendo construir ela ali no novo loteamento, Portal Europeu, que vai em direção ao bairro Rachadel, Guiomar. Ali o loteamento ele já previu uma área comunitária institucional de 2.000 metros quadrados, lá no final do loteamento, uma área plana, bonita. E a gente já fez um estudo de sondagem ali também, já está caminhando para ser ali. Ok. Está sanado, vereador Wagner? Não, tranquilo. Depois só... e não veio também o impacto financeiro? Não precisa. Nós confirmamos. Não, tudo bem, Felipe, pode não precisar, mas era importante porque as pessoas nos perguntam e é importante a gente saber quanto é que ia onerar o município ao ano, ao mês, e um estudo assim, né? Não precisa ser exato, vai ser R$1.000. Vai girar em torno de 800 a R$1.000. Né? Isso, tudo que a gente traz aqui é porque nós somos perguntados na rua e a gente tem que ter informação porque é importante. Posso esclarecer? Claro. Com referência ao estudo de impacto, algumas leis não determinam a apresentação do estudo de impacto. Nesse caso aqui, o documento contábil necessário é a capacidade de endividamento do município, que ele foi apresentado junto ao projeto de lei. Só para os senhores terem noção, o município de Antônio Carlos ele seria possível ser contemplado até R$12 milhões. Por uma questão de capacidade de endividamento, mas também de responsabilidade, optou-se por essa rubrica apenas, nesse primeiro momento. Né? O que ocorre também, o município fez esse projeto pensando em 3 milhões, mas depois pode virar 5, né, de acordo com o interesse do município em ser contemplado com financiamentos. O estudo de impacto ele é impossível ser elaborado quando o estudo de impacto o que o município será onerado por uma obra. Naturalmente, vereador, uma obra que vai asfaltar uma via, ela não vai dar impacto para o município. O impacto seria de economia, porque o município ele vai deixar de repavimentar, de recapear, de fazer a manutenção preventiva. Então, por isso, inclusive, a gente tem ciência que a Casa fez um pedido para o Instituto IGAN sobre a necessidade ou não do estudo de impacto, e eles esclareceram que não é necessário. Na verdade, não é necessário. Ele é impossível. Uma situação em que o município vai ser desonerado, naturalmente não vai ser impactado. O que seria possível no caso da licitação em si, dependendo do tipo de aporte que for feito, aí sim seria necessário o estudo de impacto. Então, mas eu posso afirmar hoje que nesse contrato com a Caixa, nós absorvendo 3 milhões em 10 anos, porque 2 primeiros anos só pagaria o juro, conforme consta, pagaríamos 1,5 milhão de juro, em torno disso. Sim. Tá. Só para contribuir com você, vereador Wagner. Só um pouquinho, o vereador Feliz. O vereador Wagner finalizou? Não, só para... Vamos finalizar, senão vira daqui a pouco uma conversa, uma discussão e melhor pontuado assim. E a preocupação, e volto a dizer que ninguém é contra as coisas importantes para o nosso município, muito pelo contrário, a gente quer que as coisas aconteçam. Qual é a visão, até falando em relação a ter mais condições de endividamento, porque está insuportável, isso foi colocado por todos os vereadores dessa Câmara aqui, o cheiro, e aí eu falo para o Rodrigo, o cheiro de esgoto no nosso perímetro, eu vou dizer aqui no centro da cidade, que é onde a gente vive mais aqui, na frente dos restaurantes, na frente do Roda d'Água, não dá para ficar ali fora almoçando, na frente da pizzaria, não dá para ficar lá fora comendo, um cheiro insuportável,
é uma cidade que muita gente vinha visitar e vem visitar, e tem pessoas que falam que não dá mais para vir almoçar aqui por causa desse cheiro. Existe algum projeto, alguma em relação a sanar ou diminuir esse problema em nossa cidade, que é uma obra, eu acho que hoje, eu vou dizer sinceramente, eu acho que ela é muito mais importante que fazer passeio na João Frederico Martendal. Vereador, no ano de 2011 e 2012, o Ministério Público Estadual instaurou um inquérito referente ao saneamento básico aqui no município, né? E com isso foram feitos vários projetos de construção, inclusive da parte de captação, estação de tratamento, e tudo isso dependia de uma construção legislativa e estrutural do saneamento básico do município de Antônio Carlos, que não tinha. O prefeito era o Geraldo na época, ele deixou tudo pronto, tudo estruturado, apresentou o projeto de financiamento, obteve os licenciamentos ambientais, inclusive foi encaminhado ao Ministério Público, e de 2012, esse vácuo que se criou no município, entre 2012 e 2016, os projetos não foram cumpridos. O município hoje, inclusive, tem uma ação do Ministério Público cobrando a multa pelo não cumprimento do saneamento básico no período de 2013 a 2016. Realmente o saneamento básico é um problema em todos os municípios, é nacional, é incontroverso, só que essa parada no tempo que aconteceu no município de 2013 a 2016, esses projetos foram se perdendo, o licenciamento ambiental ele se perdeu, porque ele tem um prazo de execução, né? Mas o município tem esse projeto, e é um projeto caríssimo. O primeiro relato que a gente tem lá, e a gente apresentou isso para o Ministério Público, é de mais de 10 milhões de reais só a partida. Eu estou à disposição aqui para falar de todos os projetos do município. Eu acho que hoje a gente veio para falar do Finisa. Mas com relação ao saneamento básico, esse período de trevas que o município viveu de 2013 a 2016, sem nenhum investimento em saneamento, com os projetos apresentados. Na verdade, isso existe desde que existe Antônio Carlos, não foi só nesse período. Não. Nunca foi feito nada em saneamento básico em Antônio Carlos. Isso, mas só para esclarecer o senhor, toda a parte burocrática que era necessária foi feito, criação da lei do plano de saneamento básico do município foi feito em 2011, 2012, com criação dos conselhos, elaboração de projeto, obtenção de licenciamento ambiental nos órgãos ambientais, que a gente sabe o quanto isso é complexo e demorado, tudo isso foi obtido e foi entregue e infelizmente foi parado. Então, a curto prazo, não temos nada o que fazer para tirar esse cheiro do município. Eu estou aqui hoje para falar sobre o projeto do Finisa. Se o senhor precisar, eu tenho todos os projetos elaborados, toda a parte, o local, inclusive, os licenciamentos que foram vencidos, mas que é simples ser retomado. Só que é uma obra cara. Até porque, Sérgio, se vocês forem mexer na João Frederico Martendal, vão fazer calçada, vão fazer coisa, não vai ser feito nada esperando já o futuro. Então, se tiver que mexer depois de novo para fazer a parte de saneamento, vai ter que quebrar tudo de novo para fazer. É essa a colocação. Isso tudo é levado em consideração na elaboração dos projetos. Sim. Porque ali, tu pega ali não tem área de... muito poucas, agora fizeram uma ali perto do prédio do coordenador de agricultura, de obras, o Negão, foi feito ali uma drenagem, que ali naquela área, na frente da escola, são poucos pontos que tem de drenagem da água da chuva, e isso contempla também, tem pontos que vai ser colocado drenagem para essa rua? Assim, o estudo está sendo feito na Associação dos Municípios. Provavelmente, vou dizer 99% de certeza, vai ser prevista a drenagem também, né? Porque vai ser aproveitada essas a nossas drenagem preocupações, existente, e o que precisar ser melhorado vai ser melhorado, com certeza. Porque ali naquela área ali não tinha nenhuma, aí fizeram agora, muito bom, importantíssimo, porque ali alaga, chove, não tem para onde sair mesmo. Na frente da Goulart também, a transportadora foi feita. Isso. Vai ser feita também aqui perto, na frente do Colégio Altamiro Guimarães. Por isso que a gente estava falando em projetos, coisas para a gente ficar ciente do que realmente vai contemplar, entendeu? Isso porque está sendo previsto. É importantíssimo, porque senão a gente só vai maquiar uma coisa que lá na frente vai continuar a mesma coisa.
Senhor presidente, por enquanto, algumas das minhas dúvidas já foram sanadas. Obrigado. Obrigado, vereador Wagner. Então, agora, de imediato, passa a palavra ao vereador Felício para os seus questionamentos. Boa tarde, nobres presidente da CCJ, ao vice-prefeito Onélio Richa, aos funcionários da casa, ao presidente dessa casa, Aito Decker, ao jurídico e secretário de planejamento da nossa cidade, aos nobres vereadores que aqui estamos hoje, ao público, né, que nos assiste e que a gente gostaria de dar maior transparência com todos os trabalhos, tanto no Legislativo como no Executivo. Como eu, numa segunda-feira, não sei se eu entrei com o pé esquerdo ou direito lá na Prefeitura, mas conversando com o nosso nobre jurídico, ou procurador do nosso município, nós tivemos uma longa discussão e ele disse para mim, e eu disse para ele que às vezes tem algumas coisas que a gente pensa que é bom para nosso povo, para a nossa cidade, e às vezes a gente está indo contra ele, porque a gente quando levanta para fazer um estudo, um planejamento, a gente sempre tem que ouvir primeiro o povo. Não aquilo que eu penso, mas aquilo que o povo almeja, deseja, porque é ali que nós vamos sanar os problemas maiores da nosso município. Não gostaria de ouvir aquelas palavras novamente que eu disse assim para o nosso procurador. Gostaria de dizer para o meu eleitor, para o nosso munícipe, que eu gostaria de ter outras obras também que é de suma importância, como aqui foi colocado, que é a parte do mau cheiro que está nessa cidade, que os visitantes que vêm comprar nos restaurantes, almoçar, ou comprar nas lojas, estão falando mal da minha cidade. E eu não gosto de falar mal da minha cidade, eu sou bairrista, eu luto e brigo por ela. Então, ele disse, se quiser levar para aqueles bar que tu anda, frequenta, e falar dos projetos que tu não é favorável, mas eu quero dizer aqui, Sérgio, que eu, naquele mesmo lugar que eu vou, é o mesmo lugar que o meu povo vai. São nos eventos, são nas festas, são nas famílias. E quero dizer para ti que eu estou preocupado, igual outro projeto que você mandou para essa casa, né, que todo errôneo, todo cheio de erros, então a gente fica preocupado que a nossa casa aqui também, nossa jurídica também, continuou com esse erro teu. E passou para nós, vereadores, essa preocupação de um trabalho, preocupação de um eu acho que não estou falando do tema. Eu vou fazer as perguntas para ele. A minha preocupação é com o projeto. E a minha preocupação maior, então, digo para vocês, tudo isso. Os erros. Então, quero dizer para vocês, primeiro erro, a lei de responsabilidade fiscal. Vamos atender, primeiro, a lei de responsabilidade fiscal. Quero dizer para vocês, a lei de responsabilidade fiscal, o administrador não pode assumir, tá, uma obrigação que coloque em risco a saúde financeira. Lógico que o financiamento sempre tem um estudo pela instituição financeira. Ele tem um estudo, né? E vocês têm aí um estudo. Mas seria muito mais transparente, tá, se o pedido viesse acompanhado de um estudo de impacto financeiro. É isso que eu queria dizer desde o início. Não sou contra nenhum do projeto. Não sou contra o financiamento. Mas eu acho que nós temos que a premissa de sempre buscar o mais importante, a legalidade das coisas e passo a passo. Por isso, o secretário de Planejamento está aqui, para planejar, organizar, fazer com que hoje trouxesse aqui todos os projetos e dissesse, Feliz, está aqui os projetos da rua que vai da nossa cidade, do centro da cidade até a divisa, com a calçada, o custo é esse, o impacto financeiro das nossas contas vai ser esse. É isso que eu gostaria hoje aqui. Para falar aquilo que eu já li, ou para o Felipe responder por vocês, que é o vereador, eu não sei, gente, eu acho que eu estou vivendo um mundo diferente, né? Eu queria, era assim, dizer para o meu povo,
Tá? E o projeto que gerar gasto necessariamente deve vir acompanhado de um estudo, isso é fato. Então, gente, lei de responsabilidade fiscal, dona Marilene. Antes de entrar qualquer projeto aqui, a senhora tem que dar uma olhada se é legal. Por isso que eu quero dizer para a senhora que a senhora, às vezes, é importante, muito mais importante do que muitas outras coisas. Como o senhor falou, né, eu quero sim aprovar com maior satisfação, que vai crescer, desenvolver a minha cidade. Mas também tem que vir no rigor da lei, para que amanhã nós aqui não sejamos, né, colocados de uma forma que nós não lemos os projetos, que a gente não discute, não analisa. É isso. Então, quer dizer para ti que a minha preocupação de discutir hoje, seria em cima das ações de vocês, que seriam aqueles projetos. Mas como não veio hoje nenhum projeto, quero dizer para vocês que eu quero aprovar e vou aprovar, senhor vice-prefeito. Porque a minha cidade, ela quer, só me preocupa, né, Wagner? Aquelas pessoas, os juros que nós vamos pagar, um município que cresce ano a ano 5 milhões, 2016, 17, foi 36 milhões, 2017, 18, 41 milhões, e 2019 passa de 45 milhões de arrecadação no nosso município. Então, é uma economia que cresce 5 milhões ano. Eu não vejo nenhum esforço do administrativo em buscar onde vai economizar para fazer futuros investimentos. É isso que eu acho importante. Futuros investimentos. Por isso que é importante. Tá? Quero aqui dizer bem claro para vocês que hoje eu queria discutir e perguntar para o Sérgio. O Sérgio mora em Biguaçu? Então, é nosso amigo, né, parceiro, está dentro aqui trabalhando, fazendo sua dedicação. Mas, às vezes, nós temos prioridades que eu queria discutir em cima de projetos. Eu vi hoje, até fiquei assim meio surpreendido, porque perdi, cadê os projetos para a gente poder discutir? Mas, pelo jeito, ainda estão em fase de buscar informações, de planejar esse projeto. Então, eu acho que nós estamos passando... claro que todo financiamento precisa de um prazo, a gente sabe disso. Eu queria discutir isso aí, Sérgio. Mas hoje eu acho que você vem dar explicação em cima daquilo que vocês já mandaram para nós, que primeiro, para mim, a lei de responsabilidade fiscal deveria ser também ser seguida, e a lei de responsabilidade fiscal ela já diz que tem que ter o estudo de impacto financeiro. Tá? Eu agradeço. Obrigado, vereador Feliz. Não sei se os representantes querem ter algumas... Se é sobre o estudo de impacto, eu acho que já foi esclarecido, né? O que é necessário é só a capacidade de endividamento. Mas até a casa pediu um parecer sobre o assunto, eu acho que já é mais do que o documento hábil para poder ser apreciado pelos vereadores. Tá certo. Obrigado, então. Eu agradeço aos representantes do Poder Executivo, agradeço ao vice-prefeito também que se fez presente. E passamos, então, para a leitura do parecer da Procuradoria Jurídica da Casa da Câmara de Vereadores. E eu passo a palavra ao vereador Emerson. Boa tarde, caros vereadores, vereadoras, público aqui presente, funcionários dessa casa, presidente da Câmara, vice-prefeito, boa tarde. Aos internautas que nos acompanham também, boa tarde. Parecer jurídico, referência, projeto de lei 1700/2019, autoria Poder Legislativo. Interessado, comissões permanentes. Relatório, trata-se de parecer acerca da legalidade e constitucionalidade do projeto de lei 1700, de 16 de abril de 2019, da iniciativa do Poder Executivo, na qual autoriza o Poder Executivo a contratar a operação de crédito com a Caixa Econômica Federal e da outras providências. A consulta tem como objetivo a análise da legalidade e constitucionalidade do projeto de lei, assim como a viabilidade jurídica no tocante da Lei de Responsabilidade Fiscal por parte do Poder Executivo. Ademais, considera o fato de competência específica do Poder Executivo Municipal em legislar sobre a matéria do conteúdo financeiro. Em mensagem escrita, esclarece o digníssimo autor que o projeto de lei justifica-se pela necessidade de expansão, manutenção e implantação de infraestrutura no município. Assim, cumpre-se manifestar sobre o mérito do projeto, avaliando estritamente os aspectos formais da proposição em tela. É sucinto relatório dos fatos.
do parecer jurídico, compete a assessoria jurídica da Câmara Municipal, dentre outras atribuições inerentes e profissão, analisar e opinar sobre os aspectos constitucional, legal, jurídico, regimental e técnica legislativa das proposições. O artigo 133, caput da Constituição da República Federativa do Brasil de 1988, estabelece que o advogado é indispensável à administração da justiça, sendo inviolável por seus atos e manifestações no exercício da profissão, nos limites da lei. No mesmo sentido, o estudo da advocacia da Ordem dos Advogados do Brasil assevera que o advogado é inviolável por seus atos e manifestações, nos termos do parágrafo 3º do seu artigo 2º, que dispõe, artigo 2º, no exercício da profissão, o advogado é inviolável por seus atos e manifestações nos limites desta lei. Além disso, o inciso 7º deste diploma legal estabelece ser do advogado, dentre outros, exercer com a liberdade a profissão em todo o território nacional. Neste sentido, o parecer, apesar de sua importância para o processo legislativo, não tem efetivo vinculante e tampouco caráter decisório, tendo as autoridades a quem couber a sua análise plenos poderes para acolhê-lo no todo ou parte ou rejeitá-lo. A propósito, ensina José dos Campos Carvalho Filho. Os pareceres consubstanciam opiniões, pontos de vista e alguns agentes administrativos sobre a matéria submetida à sua apreciação, refletindo o juízo do valor, uma opinião pessoal do parecista. O parecer não vincula a autoridade que tem competência decisória, ou seja, aquela que cabe praticar o ato administrativo final. Trata-se de atos diversos, o parecer e o ato que aprova ou rejeita. Com tais atos, tem conteúdos antagônicos e o agente que opina nunca poderá ser o que decide. Outro sim, cumpre-se ressaltar que este parecer não substitui a análise da comissão competente da Casa Legislativa nos termos do regimento interno. Sobre a análise jurídica, o projeto versa sobre a matéria de competência do município em face ao interesse local, encontrando amparo no artigo 30, inciso 1 da Constituição Federal de 1988, artigo 112, inciso 1 da Constituição do Estado de Santa Catarina e no artigo 10, incisos 1 da Lei Orgânica Municipal, LOM. A proposição deve ser iniciada privativa do Poder Executivo Municipal em legislar sobre a matéria do conteúdo financeiro. No mesmo sentido, a Lei Orgânica Municipal dispõe e compete à Câmara Municipal deliberar sobre a aprovação de empréstimos de interesse do município, consoante artigo 30 do inciso 4º da Lei Orgânica. O artigo 167, terceiro da Constituição Federal de 1988, permite a realização dos empréstimos ou operação de crédito, desde que essas operações não excedam o montante da despesa do capital do ente federativo, o que ocorre no presente projeto de lei. A competência do município para dispor sobre essa matéria encontra-se subordinada às decisões da lei complementar no artigo 101, de 4 de maio de 2000, de responsabilidade fiscal. As resoluções número 40 e 43, ambas do Senado Federal, a quem compete, de conformidade com o disposto no artigo 52, inciso 7 e 8 da Constituição Federal, dispor sobre as operações de crédito internas dos Estados, do Distrito Federal e dos municípios, incluídas as concessões de garantia, seus limites e condições de autorização. Ademais, acerca da contratação de operação de crédito, adotou-se atendimento às seguintes condições. Letra A, existência de prévia expressa autorização para a contratação do texto de lei específica. B, inclusão no orçamento ou créditos adicionais dos recursos provenientes da operação. Observância dos limites e condições fixadas pelo Senado Federal. C, do disposto no inciso 3 do artigo 167 da Constituição Federal, que veda as operações de créditos que excedam o montante da despesa do capital, salvo as autorizadas mediante créditos suplementares ou especiais com a finalidade precisa, aprovadas pelo Poder Legislativo por maioria absoluta. O ato que visa operações de crédito por parte administrativa, especificamente no artigo 32 da Lei Complementar número
101/2000, Lei de Responsabilidade Fiscal. O Ministério da Fazenda verificará o cumprimento dos limites das condições relativas à realização do crédito de cada ente da Federação, inclusive nas empresas por elas controladas direta ou indiretamente. Parágrafo 1º. O ente interessado formalizará o seu pleito fundamentando-o em parecer de seus órgãos técnicos e jurídicos, demonstrando a relação custo-benefício, o interesse econômico e social da operação e o atendimento das seguintes condições. 1. Existência de prévia expressa autorização para a contratação no texto da lei orçamentária em créditos adicionais ou lei específica. 2. Inclusão no orçamentos ou em créditos adicionais dos recursos provenientes da operação, exceto caso de operações por antecipação de receita. 3. Observância dos limites e condições fixados pelo Senado Federal. 4. Autorização específica do Senado Federal quando se tratar de operação de crédito externo. 5. Atendimento do disposto no inciso 3 do artigo 167 da Constituição. 6. Observância das demais restrições estabelecidas nesta lei complementar. Prevendo a diminuição da arrecadação própria ou despesas de vários níveis, federal e estadual, o legislador federal previu possibilidades de obtenção de recursos por meio de crédito público. Comum tem sendo tornado o fato da busca de capitais obtidos por meio de financiamento por parte da administração pública como a alternativa para suprir a deficiência arrecadatória. O empréstimo público é medida revestida de regularidade e legalidade, visto que suplementa a necessidade do momento das finanças públicas. A Lei de Responsabilidade Fiscal permite que aos entes públicos a indicação de garantia nas operações de créditos, pois na garantia é o compromisso de adimplemento da obrigação contratual assumida pelo ente. No presente projeto de lei, garantia está escrita no artigo 2º, do qual seja, artigo 2º, o Poder Executivo está autorizado a ceder e vincular a garantia de operação de crédito de que trata esta lei as cotas de repartição constitucional dos impostos de circulação de mercadorias e serviços, ICMS, ou Fundo de Participação dos Municípios, FPM, até o limite suficiente para o pagamento do principal, juros, tarifas bancárias e outros encargos de operação de crédito. Todavia, sabe-se que as instituições financeiras têm exigido essa condição de garantia dos municípios para a efetiva realização da operação de crédito, por isso a existência do dispositivo em questão. Deste modo, o empréstimo público requerido pelo Poder Executivo Municipal é completamente legal, pois está em consonância com os ditames constitucionais e infraconstitucionais que regem a matéria. Dos anexos fiscais, a Lei Complementar número 101 de 2000, no seu artigo 32, estabelece as condições e exigências para que os entes públicos possam contratar operação de crédito junto às instituições financeiras. Assim, o projeto de lei em questão é um dos documentos indicados pela Lei de Responsabilidade Fiscal, que deverão estar junto a pedido de análise junto à Secretaria do Tesouro Nacional, o Ministério da Economia. Por esse fato, não há necessidade de que a proposta em tela esteja acompanhada de impacto orçamentário financeiro, pois não trata de um reconhecimento de dívida, mas sim em elaboração de um dos documentos para ser entregues ao órgão que irá analisar a capacidade de endividamento do município. Cabe destacar a resolução número 43 de 2001, o Senado Federal, também estabelece as normas a respeito das condições e exigências para a efetivação da operação de créditos, dentre as quais está a necessidade de autorização legislativa. Também deverão ser observados os limites expressos no artigo 6º, 7º, 8º e 9º, todos da resolução mencionada. Do quórum de deliberação, para aprovação deste projeto será necessário o voto favorável por maioria qualificada dos membros da Câmara, conforme dispõe no artigo 98 da Lei Orgânica Municipal e inciso 3 do artigo 180 do Regimento Interno, caso aprovado nas comissões permanentes. É importante ressaltar que o presidente da mesa diretora também votará os projetos de lei com quórum de 2/3 nos termos do inciso 2 do artigo 26 do Regimento Interno. Das comissões permanentes, verifica a proposição precisa ser submetida ao crivo de comissão
e de Constituição, Justiça e Redação de Leis, Finanças, Orçamentos e Contas, Obras Públicas e Urbanismo. Conclusão: diante do exposto, opino a legalidade e constitucionalidade do projeto de lei, atende aos mandamentos constitucionais, a Lei de Responsabilidade Fiscal e a Lei Orgânica Municipal, e opinando pelo prosseguimento das demais faces do processo legislativo. Porém, cabe explicitar que tal parecer não vincula as comissões permanentes, nem tampouco reflete ao pensamento dos EDs, que no uso de sua função legislativa deverão apreciar o projeto de lei e verificar a viabilidade ou não aprovação desta proposição, respeitando-se para tanto as formalidades legais e regimentais. É o parecer sob censura. Antônio Carlos, 2 de maio de 2019, Marlene Petri, assessora jurídica. Obrigado, vereador Emerson. Apenas uma retificação quanto ao quórum de votação. Nós estávamos em dúvida, na verdade, né, Marilene? E ela se confirmou que é maioria absoluta e não maioria qualificada, como foi escrito, e agora estamos ratificando o parecer. Então, como temos o parecer da Procuradoria, o parecer vai para o relator da matéria, que é o vereador Emerson, que irá depois abrir para a gente o parecer de mérito quanto à aprovação ou rejeição da matéria, e que será deliberado o parecer na próxima sessão da comissão, que será marcada, que já, como já acordamos, para a próxima segunda-feira, às 2 da tarde. Não, é maioria absoluta, não quórum qualificado. Isso. Não, se fosse maioria simples, era entre os presentes. Maioria absoluta é entre os 9, né? Então, é maioria absoluta. Precisa de 5 votos. Isso. Então, está sanada a discussão do relatório, né? E agora abrimos a palavra para algum vereador que queira ainda se manifestar referente ao mérito da matéria, né? Agora já encaminhando ao relator, se quiserem alguma sugestão, né? Eu gostaria até para o relator, junto à nossa jurídica da casa, buscar então qual é o impacto financeiro. Gostaria que o senhor depois, junto à tua relatoria, buscasse a nossa... Então, qual é o... Porque quando tu adquire um recurso de 3 milhões, logicamente de algum lugar vai sair para pagar. Então é só isso. Então a gente quer saber, eu faço essa pergunta para o relator, junto à jurídica, para ela dar um parecer depois, qual é o impacto. Ok, obrigado. Mais algum vereador a se manifestar? Bom, eu gostaria de me manifestar, na verdade, como também eu acho que é uma informação relevante, vereadores, que quando o próximo prefeito, na verdade, quem vai começar a pagar esse financiamento é o próximo prefeito. E quando efetivamente, né, prefeito ou prefeita, quando essa pessoa, né, essa administração próxima começar a fazer os pagamentos desse financiamento, todos os financiamentos que o município tem hoje, eles já terão, né, já estarão finalizados quando quando a próxima administração iniciar o pagamento deste financiamento com um prazo de 8 anos para realizar o pagamento. Então, né, eu acho que o parecer do relator também tem que observar esse sentido, que é o parecer de mérito, que o nosso município ele não vai estar mais pagando nenhum outro financiamento realizado por gestão anterior, e haverá plena condição para iniciar o pagamento deste financiamento. Referente, como alguns vereadores levantaram, a questão das obras de saneamento, a nossa bancada do PMDB, os vereadores que estão aqui presentes, nós já estamos discutindo internamente, né, vereadora Vera, esse fato, e colocamos, vereadores, que num futuro, qualquer prefeito, né, ou até essa administração, por que não, for pensar em algum financiamento, que seja pensado financiamento, né, para o próximo financiamento, um recurso para a realização, o início, na verdade, de obras de saneamento.
a administração, conversei com o vice-prefeito, eles têm essa visão e essa preocupação também, mas infelizmente os recursos eles são X e tu tem X para gastar, não dá para também fazer milagre com o que tem. Então, mas eu tenho certeza que é um compromisso e nós, como bancada partidária, nós vamos cobrar que se faça os projetos e quando a próxima administração achar por bem, que se faça outro financiamento, né, para a concretização dessa obra, já que em momentos anteriores se rejeitou a aquisição de mais de 5 milhões de reais em investimentos sem que o município precisasse fazer a devolução desse dinheiro. Então, mais alguém gostaria de se manifestar referente a esse projeto? Eu fico contente, claro, sempre que investimentos, por isso que a gente buscou em Brasília mais de R$1 milhão e trouxe também a esse município, né, na preocupação de atender, e eu também não olhei quem estava fazendo a gestão. Às vezes a gente faz algumas colocações aqui, mas assim, é que a gente tem que seguir umas regras. E a gente, para ser mais objetivo, mais lógico, a gente sempre se preocupa. Mas eu gostaria de perguntar mais uma coisa para a jurídica, porque comissões de permanentes, presidente Emerson, Comissão de Constituição, Legislação, Justiça e Redação de Leis, presidente Emerson Roberto Chapo, secretário Felício, e membro Felipe Alexandre Schmidt. Então, só para essa casa aqui, quando há uma mudança, existe uma mudança, ela tem que ter uma votação? Só o vereador, não, vereador, o senhor está equivocado. Esse papel que o senhor tem aí foi uma proposta. Quando houve a saída do vereador Flávio, abriu essa vaga, que daí com o retorno da vereadora Vera, a bancada do PMDB, por se tratar de uma vaga da bancada do PMDB, se reuniu e deliberou dessa maneira, né, de acordo com os 5 vereadores da bancada. E como os senhores sabem, né, o senhor que já é vereador, acho que pelo segundo ou terceiro mandato? Terceiro mandato, sabe que a permanência nas comissões ela é definida e dividida pelos partidos. Por isso que eu estou perguntando, porque eu tenho uma folha. Essa folha que o senhor tem não está ela nunca esteve em validade. Tá. Então, ela nunca foi válida. Não, eu só queria colocar aqui, porque esse documento está aqui. Presidente da Constituição é Emerson. Em finanças, sim, Felipe. Eu só queria constar, né? Não, mas tudo bem. Mas a questão de assinar ou não está lá na minha mesa. Então, eu só peguei aqui só para questionar aqui nessa questão. Eu não sei se tem que ter votação ou não. O vereador Felício, você falou sobre trazer R$1 milhão em recursos. Eu parabenizo quem trouxe. O vereador Wagner trouxe. O vereador Anice, o vereador Adelmo. Eu estou trazendo, vereador Felício, você também trouxe, vereador Felipe. Só que nós também temos que dizer, então, onde é que esse dinheiro foi colocado. E se veio realmente, entendeu? Eu concordo, nós não podemos sair na rua, como eu falei na última sessão aqui, e dizermos, eu consegui isso e aquilo e não veio, entendeu? Você já trouxe, foi o caso da ambulância. Também, mas então mostra isso para a administração e para os munícipes. Só para ti, a Caixa Econômica hoje tem 222 mil reais. Vereadores, nós já fugimos do tema novamente. Não, só para o tema é o projeto de lei, e se nenhum vereador mais tem nada a declarar sobre o projeto, nós vamos passar para análise e discussão do próximo projeto. Como ninguém mais se manifestou, estamos então começando a discussão do projeto que concede revisão geral anual do funcionalismo público, o que temos uma mensagem retificadora do Poder Executivo que alterou em partes o projeto de lei. Gostaria então de pedir para o vereador Emerson fazer a leitura da mensagem retificadora e da nova redação do projeto. Obrigado. Da revisão dos salários. Isso, 1.701, de 2019. Antônio Carlos, 2 de maio de 2019. Ofício 05/2019. Senhor presidente, com meus cordiais cumprimentos,
vale-me do presente encaminhar a esta Casa Legislativa mensagem retificadora à redação do artigo 1º do projeto de lei 1701/2019, com o objetivo que consiste em conceder revisão geral anual de que trata o artigo 37 do inciso 10 da Constituição Federal de 1988, especialmente para excluir o parágrafo 1º do artigo 1º do projeto referido. Na oportunidade, renovo o protesto de estima e consideração. Atenciosamente, Geraldo Paulo, Prefeito Municipal. Concede revisão geral anual que trata o artigo 37, inciso 10 da Constituição Federal de 1988. Geraldo Paulo, Prefeito Municipal, no uso de suas atribuições legais, faz saber a todos os habitantes do município que a Câmara Municipal aprovou e ele sancionou a seguinte lei. Artigo 1º. A remuneração dos servidores públicos municipais da administração direta e indireta do Poder Executivo e do Poder Legislativo, ativos, efetivos e comissionados, os proventos dos servidores inativos e dos pensionistas com e sem paridade na forma da revisão geral anual prevista no artigo 37.10 da Constituição da República, a partir de 1º de maio de 2019 fica revisada em 4,58%, incidente sobre a base remuneratória percebida em abril de 2019, correspondente ao índice de inflação IPCA e IBGE, acumulado no período de 1º de abril de 2018 a 31 de março de 2019. Parágrafo 1º. Fica determinada a ampliação da medida liminar concedida pelo Supremo Tribunal Federal, concedida à ADI 4582, para que seja aplicado o índice de revisão geral anual disposto no caput deste artigo para os servidores aposentados e pensionistas que não possuem paridade. Parágrafo 2º. A remuneração dos servidores temporários fica revisada pelos índices fixados no caput deste artigo. Artigo 2º. Fica concedida apenas a revisão geral de que trata o artigo 37 da inciso 10 da Constituição Federal no percentual de 4,58%, no subsídio fixado para o prefeito, vice-prefeito, secretários municipais, e remuneração fixada para o chefe do gabinete, procurador-geral, coordenadores, assessor de comunicação, correspondente da inflação acumulada no período de abril de 2018 a março de 2019, medida pela variação do Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo, IPCA, e apurada pelo IBGE, Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. Artigo 3º. As despesas decorrentes desta lei correrão por conta das dotações constantes na Lei Orçamentária Anual para 2019. Artigo 4º. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação, surtindo seus efeitos a contar de 1º de maio de 2019, revogadas as disposições em contrário. Antônio Carlos, 3 de maio de 2019, Geraldo Paulo, Prefeito Municipal. Obrigado, vereador Emerson. Então, como nós já temos o parecer jurídico desse projeto de lei, também o parecer jurídico aqui da Câmara de Vereadores, nós vamos prosseguir a leitura do parecer e depois discussão preliminar desse projeto de lei. Peço para o vereador Feliz fazer a leitura. Parecer jurídico. Referência ao projeto de lei número 1701/2019. Autoria Poder Executivo. Interessado, comissões permanentes. Relatório. Trata-se de parecer acerca da legalidade e constitucionalidade do projeto de lei número 1701/2019, de 23 de 4 de 2019, de iniciativa do prefeito municipal, no qual concede revisão geral anual aos servidores de que trata o artigo 37, inciso 10º da Constituição Federal de 1988. Verifica-se que o Executivo Municipal requer autorização legislativa para conceder revisão geral anual para a reposição da variação inflacionária que corroeu o poder aquisitivo da remuneração de todos os servidores públicos e agentes políticos. O Poder Executivo encaminhou em 3 de 5 de 2019 mensagem retificando a redação do artigo 1º do texto. Assim, cumpre-me manifestar sobre o mérito do projeto, avaliando estritamente os aspectos formais da preposição em tela. É o sucinto relatório dos fatos. Do parecer jurídico. Compete à assessoria jurídica da Câmara Municipal, Lei Municipal número 48, de 8 de março de 2005, dentre outras atribuições inerentes à profissão, analisar e opinar sobre os aspectos constitucional, legal, jurídico, regimental e de técnica legislativa das preposições.
O artigo 133, caput da Constituição da República Federativa do Brasil de 1988 estabelece que o advogado é indispensável à administração da justiça, sendo inviolável por seus atos e manifestações no exercício da profissão, nos limites da lei. No mesmo sentido, o Estatuto da Advocacia e da Ordem dos Advogados do Brasil assevera que o advogado é inviolável por seus atos e manifestações, nos termos dos parágrafo 3º do seu artigo 2º, que dispõe, artigo 2º, parágrafo 3º, no exercício da profissão, o advogado é inviolável por seus atos e manifestações nos limites desta lei. Além disso, o inciso do artigo 7º deste mesmo diploma legal estabelece ser direito do advogado, dentre outros, exercer com liberdade profissão em todo o território nacional. Neste sentido, o presente parecer, apesar de sua importância para o processo legislativo, não tem efeito vinculante e tampouco caráter decisório, tendo as autoridades a quem couber a sua análise plenos poderes para acolhê-lo, no todo ou em parte, ou rejeitá-lo. A propósito, ensina José dos Santos Carvalho Filho, os pareceres consubstanciam opiniões, pontos de vista de alguns agentes administrativos sobre matéria submetida à sua apreciação, refletindo um prejuízo de valor, uma opinião pessoal do parecerista. O parecer não vincula a autoridade que tem competência decisória, ou seja, aquela a quem cabe praticar o ato administrativo final. Trata-se de atos diversos, o parecer e o ato que o aprova ou rejeita. Como tais atos têm conteúdos antagônicos. O agente que opina nunca poderá ser o que decide. Manual do Direito Administrativo, 31, edição Editora Atlas, São Paulo, 2017, página 143. Outro sim, cumpre ressaltar que este parecer não substitui a análise da comissão competente desta Casa Legislativa nos termos do regimento interno. Análise jurídica da competência, iniciativa e matéria. O projeto versa sobre matéria de competência do município em face de interesse local, encontrando amparo no artigo 30, inciso 1º da Constituição Federal de 1988, artigo 112, inciso 1º da Constituição do Estado de Santa Catarina e no artigo 10, inciso 1º da Lei Orgânica Municipal. A revisão geral, que vem assegurada pelo artigo 37, inciso 10º da Constituição da República de 1988, deve ser concedida em índice capaz de recompor as perdas inflacionárias, razão do termo revisão. É indiscutível o entendimento de que a revisão geral é um instituto diverso do reajuste. A revisão geral, de fato, não formaliza um aumento propriamente dito. Em tese, não corresponde a uma majoração na remuneração ou no subsídio, mas representa uma revisão que visa a reposição do poder aquisitivo dos vencimentos do servidor ou do agente político, que em razão dos índices inflacionários se tornam defasados. A proposição da reposição da variação inflacionária que ocorreu, o poder aquisitivo da remuneração de todos os servidores públicos e agentes políticos deve ter a iniciativa privativa do chefe do Poder Executivo, conforme o novo entendimento do Tribunal de Contas do Estado de Santa Catarina, no prejulgado número 2102. A revisão geral anual aos servidores públicos, prevista no artigo 37, inciso 10º da Constituição Federal, deve ser aplicada indistintamente a todos os servidores públicos nos termos da lei específica para cada período de iniciativa do chefe do Poder Executivo. O reajuste ou aumento de vencimentos ocorre quando há elevação da remuneração acima da inflação, ou seja, acima do percentual da revisão geral anual, ou quando se promove modificação na remuneração de determinação dos cargos. A revisão geral anual da remuneração dos servidores da Câmara Municipal e do subsídio dos vereadores, neste último caso, se atendidos aos preceitos contidos nos artigos 29, inciso 6º e 7º, 29º, artigo 29A, caput e inciso 1º e 3711 da Constituição Federal, segue a disposição da lei específica de iniciativa do chefe do Poder Executivo.
é possível conceder reajuste ou aumento aos servidores e, por ocasião da data base da revisão geral anual, deduzir o percentual já concedido, desde que previsto na lei que conceder o reajuste. Nesse caso, o reajuste caracterizará a antecipação da revisão geral anual. A lei que concede a revisão geral anual também pode conceder reajuste ou aumento suplementar aos servidores, mas é recomendável que os dois índices estejam explicitados de forma clara na lei para evitar futuras discussões acerca da reposição das perdas da inflação. Deve-se evitar o desvirtuamento dos institutos da revisão geral anual e do reajuste ou aumento, o que pode ocorrer quando se utiliza deste último para a recomposição da remuneração do servidor em razão da desvalorização da moeda. Ademais, o projeto deve envolver todos os servidores públicos sempre na mesma data e sem distinção de índice, organização e funcionamento da estrutura administrativa e dos serviços públicos locais. Utilizou-se como indexador oficial no município IPCA, nos termos do artigo 1º da Lei nº 1429/2013, a data base para reajuste dos vencimentos dos servidores está prevista no artigo número 263 do Estatuto do Servidor. Quanto à revisão geral do subsídio dos agentes políticos de amparo, que prevê as leis número 214 e 215 de 2016, que fixou o subsídio para a legislatura de 2017 a 2020. Logo, depreende-se como legítima a iniciativa do Executivo, também nos termos da Lei Orgânica Local, conforme mensagem do Poder Executivo, encaminhada a esta Casa para excluir o parágrafo 1º do artigo 1º do projeto, está condizente com os dispositivos legais. Desta feita, a análise do presente parecer resume-se à verificação do que texto está de acordo com a realidade municipal e com os dispositivos legais e deve seguir seu trâmite. Do quórum de deliberação, para aprovação deste projeto será necessário o voto favorável por maioria simples dos membros da Câmara, conforme dispõe o artigo 30 da Lei Orgânica e inciso 1º do artigo 180 do Regimento Interno, em turno único de discussão e votação nos termos do artigo 170 do Regimento Interno, caso aprovado nas comissões permanentes. É importante ressaltar que o presidente da mesa diretora também votará em projeto de lei com um quórum por 2/3, nos termos do inciso 2º do artigo 26 do Regimento Interno. Das comissões permanentes, verifica-se que a proposição precisa ser submetida ao crivo das comissões permanentes. Artigo 23 da Constituição de Justiça e Redação de Leis, Finanças, Orçamento e Contas, inciso 2º do artigo 36 do Regimento Interno. Dos anexos fiscais, o projeto em análise prevê a revisão geral constitucional dos agentes políticos e dos servidores dessa forma. O projeto não deve estar acompanhado dos anexos previstos nos artigos 16 e 17 da Lei Complementar, número 101, de 4 de maio de 2000, Lei de Responsabilidade Fiscal, de acordo com o inciso 6 do artigo 17 da Lei de Responsabilidade Fiscal, em se tratando de reajustamento de remuneração de pessoal de que trata o inciso 10º do artigo 37 da Constituição Federal de 1988, o ato proposto dispensa a apresentação de estimativa do impacto orçamentário financeiro no exercício em que deva entrar em vigor e nos dois subsequentes. Verifica-se que a prepositura está devidamente conduzente com a Lei de Responsabilidade Fiscal, portanto, estando em perfeita harmonia com o comando normativo pátrio supramencionado, merece o projeto de lei em enfoque toda a consideração de edilidade. Conclusão. Diante de todo exposto, opino pela legalidade e constitucionalidade do projeto de lei 1701/2019, porém, cabe explicitar que tal parecer não vincula as comissões permanentes, nem tampouco reflete o pensamento dos edis, que no uso da função legislativa, revisão apreciar o presente projeto de lei e verificar a viabilidade ou não da aprovação desta proposição, respeitando-se, para tanto, as formalidades legais e regimentais. É o parecer sob censura. Antônio Carlos, 3 de maio de 2019. Está assinado. Obrigado, vereador Felício.
Caso algum vereador tenha alguma colocação a fazer sobre a revisão, fique à vontade. Presidente, eu tenho uma dúvida. Veio essa correção, essa errata da administração, ela não teria que dar entrada numa sessão da Câmara, não nas comissões, depois vir para as comissões? Qual é a legalidade disso? Até convido a nossa... Acho que é melhor vir aqui, Marilene. Vir esclarecer, porque hoje é uma reunião das comissões, né? Não sei se tem que dar entrada na sessão da Câmara terça, vir direto para as comissões, não sei se é a legalidade... Aqui, ó, nesse aqui. Pelo princípio da publicidade, no caso, como o projeto de lei principal já está tramitando, quando surgir qualquer emenda, no caso, de iniciativa da Câmara ou mensagem retificativa por parte do Executivo, ela pode dar continuidade e ela pode ser levada, no caso, na sessão para aprovar, porque ela já foi dada essa publicidade. Se não tivesse acontecido isso, não poderia. Então, cabe a opinião de vocês e vocês vão analisar se vocês acham ser oportuno ou não. Perfeito, entendi, tá? Mas ela tem que dar entrada, então, terça-feira é obrigada a dar entrada nessa matéria. Tá. Aí vocês aqui decidem se caso vai para a pauta, já na próxima terça-feira junto, ou fica para a próxima sessão. Aí vocês aqui deliberam. Aí o meu parecer, eu já incluí isso porque já deu entrada hoje de manhã, tá? Então, eu elaborei o parecer hoje, e aí por isso que eu já incluí. O relator desse projeto de lei é a vereadora Vera. E daí, na próxima sessão da comissão, na segunda-feira, às 14h, se a relatora estiver pronta para relatar o seu voto, nós também podemos, né, avaliar o encaminhamento para a presidência colocar em pauta na próxima terça-feira. Perfeito. Eu só queria terminar colocando assim, porque aconteceu isso ano passado, e eu fui indagado na frente da prefeitura, quando o servidor público fez aquela manifestação, e eu fui não criticado, mas cobrado sobre o aumento do salário do servidor público, e eu falei que eu tinha aprovado, foi aprovado por unanimidade naquele ano, porque nenhum servidor procurou para relatar o contrário, a sua insatisfação. Então, hoje eu também deixo aqui, porque hoje não tem nenhum servidor, o pessoal deve estar trabalhando também nesse horário, né, mas que nos procurem. O presidente do sindicato do funcionário público aqui de Antônio Carlos, que também, se tem alguma colocação, que nos procurem, né, porque depois que vem para a Câmara terça-feira e nós aprovarmos, não sei, bom, não sei, pode ser, pode que não sei. Mas as pessoas que têm o real interesse nessa matéria, que procure o seu vereador, que dialogue com o seu vereador, não deixar depois que seja aprovado, porque para mim, se ninguém me reclamar, para mim tá bom. Agora, depois que for aprovado, vir reclamar e que a gente não pensa neles, que a gente não trabalha por eles, se o povo e se as pessoas que têm o interesse não mostrar que está coerente e tal, depois não adianta reclamar. Então, assim, estou no meu gabinete, de segunda a sexta, no Conrad Center, à disposição. Estamos aqui na Câmara, todo dia tem um vereador aqui circulando aqui na Câmara, para discutir e debater sobre esse projeto tão importante para o servidor público municipal da nossa cidade. Obrigado, presidente. Obrigado, tá, vereador Wagner. Também concordo com as suas colocações sobre essa conversa que os servidores, caso estejam, né, vereadora Anice, que é uma servidora insatisfeita, que também se manifestem, né? Mas a gente... Que compareça a sessão, né, Felipe? A gente é responsável, nós somos responsáveis e sabemos que a folha de pagamentos aqui do Poder Executivo já está praticamente em 50%, né? Entrando já no limite prudencial estabelecido pela Lei de Responsabilidade Fiscal. Mais algum vereador que queira se manifestar alguma coisa sobre esse projeto? Então, vereador Wagner, por gentileza, faça a leitura do parecer jurídico também do projeto de lei que autoriza 1379 de 2000, não, aliás,
que altera a Lei Municipal número 1379 de 2012, que esse é o projeto de lei número 1702 de 2019. Projeto de lei número 1702 de 2019, autoria do Poder Executivo, comissões permanentes. Relatório. Trata-se de parecer acerca da legalidade e constitucionalidade do projeto de lei número 1702 de 23 de abril de 2019, na iniciativa do prefeito municipal. No projeto de lei número 1702, de 23 de abril de 2019, na iniciativa do prefeito municipal, na qual altera a lei municipal número 1379, de 2012, que autoriza a implantação e concessão de Vale Alimentação. Autoriza a realização de convênio para a operacionalização do Vale Alimentação e da outras providências. Verifica-se que o Executivo Municipal requer autorização legislativa para conceder aumento no valor do Vale Alimentação dos servidores públicos. Assim, cumpre manifestar sobre o mérito do projeto, avaliando estritivamente os aspectos formais da proposição em tela. É o sucinto relatório dos fatos. Do parecer jurídico, compete à assessoria jurídica da Câmara Municipal, Lei Municipal número 48, de 8 de março de 2005, dentre outras atribuições inerentes à profissão, analisar e opinar sobre os aspectos constitucional, legal, jurídico, regimental e de técnicas legislativas das proposições. O artigo 133, no caput da Constituição da República Federativa do Brasil de 1988, estabelece que o advogado é indispensável à administração da justiça, sendo inviolável por seus atos e manifestações no exercício da profissão, nos limites da lei. No mesmo sentido, o Estatuto da Advocacia e da Ordem dos Advogados do Brasil assevera que o advogado é inviolável por seus atos e manifestações, nos termos do parágrafo 3º do seu artigo 2º, que dispõe o artigo 2º, parágrafo 3º. No exercício da profissão, o advogado é inviolável por seus atos de manifestações, nos limites desta lei. Além disso, o inciso 1º do artigo 7º desse mesmo diploma legal estabelece ser direito do advogado, dentre outros, exercer com a liberdade a profissão em todo o território nacional. Nesse sentido, o presente parecer, apesar de sua importância para o processo legislativo, não tem efeito vinculante e tampouco caráter decisório, tendo as autoridades a quem couber a sua análise plenos poderes para escolhê-lo no todo ou em parte, ou rejeitá-lo. A propósito, ensina José dos Santos Carvalho Filho. Análise jurídica. 3.1. Da competência iniciativa da matéria. O projeto versa sobre a matéria de competência do município em face do interesse local, encontrando amparo no artigo 30, inciso 1º da Constituição Federal de 1988, artigo 112, inciso 1º da Constituição do Estado de Santa Catarina, e no artigo 10º, inciso 1º da Lei Orgânica Municipal. A instituição do Vale Alimentação aos servidores públicos municipal deu-se com a vigência da Lei número 1379 de 2012. Porém, o Poder Executivo pretende, nesse projeto, estender o benefício durante o período de férias do servidor, desde que efetivamente em exercício as atividades do cargo. É indubitável que o Vale ou Auxílio Alimentação é verba de natureza indenizatória, com finalidade vinculada e necessidade de indenizar o servidor pela refeição realizada quando em exercício. Nesse esteio, as mesmas palavras, porém, pelo Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina. Assim, a regra é não pagamento de vale durante o período do gozo de férias e outras licenças de afastamento, já que o servidor ou não estar em jornada de trabalho não teria o que ser indenizado. Todavia, não nos furtamos
em entregar posições ao Tribunal de Justiça catarinense, onde a Corte analisou a legislação local sobre o Vale Auxílio Alimentação e o seu pagamento ao servidor em situação de licença. Assim, a Corte de Justiça relacionou que a servidora em licença maternidade não poderia sofrer descenso remuneratório, conforme a lei local, e, portanto, auxílio alimentação deveria continuar a ser pago. Da mesma forma, decidiu pelo pagamento nos casos de licença paternidade, licença de tratamento de saúde, pois previsto na Lei Estadual número 11.647 de 2000, a jurisprudência entende que o servidor público em gozo de férias regulamentares tem o direito ao recebimento do auxílio alimentação, uma vez que tais períodos de afastamento são considerados como efeito exercício. Com esses fundamentos, a primeira turma do TRF da primeira região decidiu, diante do exposto, é devido o pagamento do auxílio alimentação aos servidores ativos durante o afastamento previsto no artigo 102 da Lei 8.112 de 90, precedentes do EGSTJ e enunciado número 33 da AGU, injúris número 0062.50/88.2006.4.01.3800, Atanair Nascer Ribeiro Lopes, TRF1, Turma Regional, Informações da Jurisprudência, Diário Eletrônico, publicado dia 4 de 11 de 2009. Diante do exposto, tem-se que o Vale Auxílio Alimentação é verba de caráter indenizatório, que somente poderá ser pago quando o servidor estiver em labor. A isenção somente poderá ser feita em caso em que a lei preveja a impossibilidade de descanso remuneratório, em caso de afastamento ou licença, de forma taxativa. Desta feita, a análise do presente parecer resume-se à verificação de que o texto está condizente à realidade municipal e com os dispositivos legais. Dos anexos fiscais. O projeto em análise prevê o reajuste dos valores de vale alimentação dos servidores desta forma. O projeto deve estar acompanhado dos anexos previstos no inciso 1º e 2º do artigo 16 da Lei de Responsabilidade Fiscal, conforme segue. Artigo 16. Criação, expansão ou aperfeiçoamento de ação governamental que acarrete aumento de despesa será acompanhado de estimativa de impacto orçamentário e financeiro no exercício em que se deve entrar em vigor nos dois subsequentes. 2. Declaração do ordenador da empresa da despesa de que o aumento tem adequação orçamentária e financeira com a lei orçamentária anual, compatibilidade com o plano plurianual e com a lei de diretrizes orçamentárias. Verifique-se que a propositura está devidamente acompanhada dos anexos exigidas pela Lei de Responsabilidade Fiscal. Portanto, este em perfeita harmonia com o comando normativo pátrio supramencionado. Merece o projeto de lei enfoque toda a consideração da edilidade. Do quórum de deliberação. Para a aprovação deste projeto, será necessário o voto favorável por maioria simples dos membros da Câmara, conforme dispõe o artigo 30 da Lei Orgânica Municipal, no inciso 1º do artigo 180 do Regimento Interno, em turno único de decisão e votação, nos termos do artigo 160 do Regimento Interno, caso aprovados nas comissões permanentes. É importante ressaltar que o presidente da mesa diretora também votará em projeto de lei com quórum de 2/3, no termo do inciso 2º do artigo 26 do Regimento Interno. Das comissões permanentes, verifica-se que a proposição precisa ser submetida ao crivo das comissões permanentes, artigo 23 da LOM, da Constituição, Justiça e Redação das Leis, Finanças, Orçamentos e Contas, inciso 1 e 2 do artigo 36 do Regimento Interno. Item 4. Conclusão. Diante de todo o exposto, opino pela legalidade e a constitucionalidade do projeto de lei 1702 de 2019. Porém, cabe explicitar que tal parecer não vincula as comissões permanentes, não tampouco reflete o pensamento dos edis,
que, no uso da função legislativa, deverão apreciar o presente projeto de lei e verificar a viabilidade ou não da aprovação desta preposição, respeitando-se, para tanto, a formalidades legais e regimentais. É o parecer sob censura. Antônio Carlos, 25 de abril de 2019, Marilene Petri, assessora jurídica. Obrigado, vereador Wagner. Eu até gostaria de me retificar que eu tinha falado que no projeto de lei da revisão geral dos funcionários, a relatora seria a vereadora Vera, mas eu vejo aqui que o relator daquele projeto é o vereador Felício, da revisão geral, e esse projeto de revisão do Vale Alimentação é a vereadora Vera. Abro a palavra para os vereadores que queiram propor, que queiram se manifestar referente ao Vale Alimentação. Presidente, conforme nós tínhamos conversado na última sessão da CCJ, das comissões mistas, foi encaminhado ao Poder Executivo aquelas nossas propostas do auxílio acidente de trabalho e maternidade, paternidade? Nós conversamos já, tivemos uma conversa prévia com o Executivo e o prefeito ficou de pensar, né, porque a gente não pode fazer a emenda, como foi já falado, e eu creio que a gente possa ter um retorno positivo, tá, vereador? Então, eu até quero depois falar para a vereadora Vera que a gente possa dar uma esperada também para ela né, colocar o voto dela, para a gente tentar fazer essa força para juntar aquelas nossas demandas. Perfeito, até porque se não tem como aumentar o índice repassado, eu acho que seria muito importante, e eu peço que o senhor presidente faça isso por escrito, para nós anexar nos autos, para mostrar para nossos servidores que isso partiu da Câmara de Vereadores, eu peço então aos assessores aqui da casa para que tomem nota e oficializem essa nossa reivindicação aqui dos vereadores da Câmara de Vereadores para encaminhar também ao prefeito. A vereadora Vera, como retornou, a senhora que é a relatora desse projeto, a gente está pedindo, então vamos tentar fazer uma força para incluir aquela situação do auxílio, né, da licença maternidade e dos afastamentos por acidente de trabalho. O presidente pode fazer uma indicação em conjunto, né? Isso. A todos os vereadores. Isso. Na próxima sessão a gente daí Sim, também assina concordo, todos. Mais alguém gostaria de se manifestar? Eu até quero fazer um adendo sobre esse projeto. Eu estive em algumas escolas aqui do nosso município hoje, conversando com os funcionários, e falando sobre esse projeto do alteração do Vale Alimentação. Eles ficaram bem contentes, tanto pelo valor de R$20 mensal, mas principalmente do que eles irão agora receber nas férias. Ficaram bem contentes mesmo, né? E isso eu gostaria de que ficasse registrado também. Não havendo, então, mais nenhum vereador que queira se manifestar sobre esse projeto, vocês sabem que temos outros projetos, mas, pelo adiantar da hora, nós vamos continuar essas discussões na próxima sessão das comissões, na segunda-feira, às 14 horas. Certo? Agradeço imensamente a presença de todos os vereadores e do público aqui presente, dos funcionários, do presidente da Câmara, que também nos acompanhou nessa sessão, e também de todos os internautas que não foram poucos, que acompanharam via Facebook, via transmissão do Facebook, essa nossa reunião. Eu só queria depois, presidente, como isso aqui é algo novo, eu precisava saber dar uma explanação dos trabalhos, porque tem coisas que aqui, por exemplo, pedir vistas a um projeto, isso a gente tem que saber, porque daqui a pouco passa tudo, ninguém sabe. Essa orientação tem que ter para nós seguir nossos trabalhos, porque aqui está tudo meio obscuro. Vereador, eu acredito que essas dúvidas, quem deve sanar melhor é a Procuradoria Jurídica. E ela até nos passou, eu acho que o senhor também recebeu, a possibilidade, agora no próximo mês, da realização de um curso de comissões no IGAM, que é bem importante que todos nós possamos participar para cada vez ir melhorando, né, os nossos trabalhos. E daí eu peço, então... Sim. Vereador, eu peço então que essas suas dúvidas o senhor tire então pessoalmente, né? Eu acho que não precisa ser
na reunião aqui. Né? Todos aqueles que tiverem dúvida, tem o regimento também, né, para ler. Sim, na verdade, presidente, todo o trâmite das comissões, o que rege é o regimento interno. Então, se algum vereador que faz parte de alguma comissão achar necessário pedir vista dentro da comissão, tranquilamente, isso o regimento regimento prevê não tem problema nenhum. Tanto se o vereador não se sentir à vontade de votar, ele pode pedir mesmo. nas comissões, não tem Isso problema. É pacífico, né? Perfeito. Certo, então agradeço a presença de todos e até a próxima sessão na próxima segunda-feira. Boa tarde. Já?